Olá, muito boa tarde, obrigado Débora, obrigado Felipe. Pode deixar que agora é comigo aqui na BMC. Vamos olhar o mercado, né, de lupa agora e entender o que de fato nós podemos esperar no comportamento do preço nessa tendência nova que está surgindo, né, depois de todo esse ganho de volatilidade que a gente teve no início da semana, principalmente em função, né, do pronunciamento do Bolsonaro e o impacto nas empresas estatais, da percepção de risco aqui no Brasil, nessa questão de risco político, né? A gente já tinha a questão do risco fiscal, que está muito viva, agora também essa questão do risco político. Mas como eu conversava com vocês hoje na parte da manhã, no programa também ali junto com a Paula e com o Marco Saravalli, sobre esses momentos, né, que a gente vai encontrando no mercado, onde tem essa grande distorção de preço em função de um acontecimento pontual, né, específico, tangível, e que a gente pode, de certa forma, ir acompanhando com mais clareza, né, com mais tangibilidade, e assim também estruturar melhor as nossas oportunidades, tá bom? Antes de nós entrarmos para os estudos dos ativos de forma mais aprofundada, eu queria compartilhar com vocês a minha visão do Ibovespa. Então, por favor, né, compartilhar nossa tela, por favor, a tela do gráfico para que eu possa estudar com vocês. Nosso Ibovespa, né, eu falava semana passada que nós estávamos aqui numa situação de encruzilhada, né? Ou o mercado ele ganharia força e nós trabalharíamos em uma movimentação de alta, ou nós iríamos acelerar a movimentação de queda. E hoje até começou, de certa forma, um pouco tentando, né, ser um pouco otimista, mas os preços já começaram a deteriorar e a gente está vendo aqui a cotação azedando. Essa barra que nós estamos olhando aqui, essa barra negrinha, é a do dia de hoje, né? Essa barra escura aqui, ela é a nossa cotação do dia de hoje e ela mostra, né, que o preço, ela traz o simbolismo de que o preço, né, ele está aqui agora trabalhando nas mínimas e indo em direção às mínimas que nós estávamos tendo na segunda-feira, tá bom? Uma sequência do Ibovespa seria voltar aqui para o meu patamar de preço de 109.380, né? 109.400 pontos. Esse é o nível de preço no qual eu acredito que a Bolsa possa, de fato, né, equilibrar, harmonizar aqui os patamares de preço. Então vamos estudar os ativos que vocês estão me colocando aqui, fazer um pouquinho de brincadeira com o meu amigo Reinaldo, que está sempre presente aqui. Reinaldo, tuas solicitações foram atendidas na parte da manhã, graças a Paula. Agora, hoje vai estar de castigo, não vou fazer as suas análises. Brincadeira, né? Pô, o Reinaldo é um dos assinantes do Google e todos os dias eu faço análise para eles, mas eu não podia deixar de brincar, de mexer e mandar um abraço aqui para ele ao vivo na BMC. Então, mercado caindo, corrigindo, né? Estamos aqui nas nossas mínimas, muito característico. Quando a gente entra um pouco mais no gráfico, a gente consegue entender, né, este porquê, né, toda a queda ela acontece em duas etapas. A gente está tendo essa primeira queda aqui com um movimento bem forte, com bastante evidência. Tomara que nós não tenhamos uma continuidade de aceleração na correção até o final do dia de hoje, né, porque aí começa a ficar mais pesado, mais intenso, mais indigesto, e os investidores vão ficar temerosos, né? Mas por um outro lado é muito bom que isso aconteça, porque a janela de oportunidade para esse primeiro trimestre ainda não estava existindo. A nossa última janela de operação que se teve foi em novembro do ano passado, novembro de 2020. Então, né, esse ano estava mais travado, mais trancado, mais fechado o mercado. E agora essas oportunidades elas vão voltar a surgir e de uma forma muito legal para a gente tomar risco, tá bom? Então deixa eu ir lá. Vamos começar aqui pela turma. Boa tarde a todo mundo, né? O pessoal está pedindo aqui. Rui das Neves mexendo comigo, Guga sóbrio de novo, show. Brincadeira, hein? Ah, já ia botar também na geladeira aqui o Rui das Neves, tá? Mas beleza, brincadeiras aceitas. Hamilton Lima Souza pedindo, Guga, para olhar Sul América. Agora no almoço, poxa, eu descobri alguns serviços da Sul América, eu fiquei assim, ao mesmo tempo muito empolgado em ter os meus seguros com a Sul América. Eu fiquei pensando, poxa, mas esses caras devem ter um custo absurdo aqui no Brasil. Aí fiquei ao mesmo tempo com vontade de ter os meus seguros na Sul América, eu fiquei assim com uma pulguinha atrás da orelha. Mas vamos lá, vamos olhar aqui Sula 11, ó, corrigindo, né, passando por um processo de correção. Ela estava aqui na nossa região do pior cenário,
como todo mercado, né, nós temos que ter duas etapas de correção, a gente tem que ter um critério claro e objetivo de entrada. Ela vem apontando para baixo desde o dia, vamos olhar aqui bem especificamente, desde o dia 22 de 12. Desde o dia 22 de 12, Sul América para mim está apontando para baixo. Eu imaginei que poderia ter uma resposta positiva quando chegou em 38,15, não teve nenhuma resposta positiva, meu indicador continua ainda apontando para baixo, e tudo indica que a sequência desse processo, ó, uma vez que aqui é 50%, é vir para 70,7, é ir lá para 30 com 20, né? 30 com 20, voltou o gauchesco aqui, o gauchês, 30 e 20, tá? Então a sequência, vou olhar para ela quando ela chegar nesse patamar de preço, busco uma nova oportunidade de compra, né? Por enquanto, sem uma boa referência para tomar posição, tá bom? Então, vou ter que aguardar um pouco mais Sula 11 e ela indo para esse patamar, ó, entre 31,20 e 30,20, tá? Nessa região a gente vai começar a olhar, ver se Sula faz uma resposta positiva em relação ao mercado, começa a deteriorar preço, e aí depois a gente acha um ponto de entrada, tá bom? Dando sequência aqui, Bruno Paixão pedindo Minerva, que é BIF 3. Vamos estudar aqui Minerva. Ó, Minerva, opa, derrubei aqui um. Minerva, nós temos a primeira etapa de correção, ela aconteceu aqui em 11,90, a segunda etapa de correção aconteceu aqui embaixo, só que o que acontece? Depois que a gente termina um ciclo, tá, e ela tem capacidade de ter terminado um ciclo, quando a gente termina o ciclo do preço, nós precisamos ter o primeiro movimento, que é uma resposta à tendência anterior. Tá? E essa resposta ela precisa de algo, né, de certa forma, acentuado, com uma velocidade muito mais rápida de retorno do preço do que ele estava tendo de queda. Isso a gente não teve ainda. Tá? Só que a última movimentação que eu tive aqui em Minerva, ela foi em duas etapas. Não sei se você consegue perceber. Olha aqui, ó. Nós tivemos essas duas etapas aqui final, ó. Uma etapa, duas etapas. E provavelmente o tamanho, a amplitude dos movimentos foi semelhante. Ó. Exatamente, ó, a mesma amplitude dos movimentos. Tá? Então aqui eu tenho bons sinais de término da tendência. Tá? A gente está muito próximo aqui da estrutura lateral, né, do fechamento da estrutura lateral, então estou muito próximo aqui do término da tendência. Eu acho que faz sentido buscar, sim, um ponto de compra. Tá? Eu acredito que faça sentido, sim, buscar um ponto de compra em Minerva. Tá? Acho que a gente está aqui com, se não começar a andar agora, ela vai começar a andar no próximo sinal. Tá? E aí o espaço que eu vejo que faz sentido você trabalhar, você buscar, seria ir lá para R$ 11,80. Tá? Eu acho que lá em R$ 11,80 faz bastante mais sentido de Minerva e buscar esse patamar de preço. Tá bom? Beleza? Vamos lá então, dando uma sequência aqui. Dando sequência, Rafael Libório pedindo, Guga, analisa GGBR4, GGBR4. Para o Rafael. Rafael, olha o seguinte, primeira coisa, tá? O ciclo de alta de GGBR4, quando nós pegamos todo este movimento aqui da Covid, ó, todo esse movimento aqui de Covid, o que a GGBR4 fez? Ela foi lá para a região de 1,68, né? É bem típico, bem típico de tendência de alta, né? Eu pego aqui do outro fundo, do outro topo aqui, é bem típico de tendência de alta, tá? O que acontece numa tendência de alta e por que é típico de uma tendência de alta, para a gente poder entender? Nota que você vem numa tendência, você vem no mercado, né, numa determinada angulação. Depois o mercado ele segue um longo caminho numa angulação não tão acentuada, né, porque ele está ganhando aqui a força da tendência, e depois na última etapa ela acelera, como se fosse um foguete, e para. Né? Isso aqui é muito típico de tendência. Tá? Então acho assim que a gente chegou num patamar muito bom, de precificação muito boa, e agora a gente está no meio de uma correção. Tá? Então a gente já teve a primeira etapa de queda, vamos ter a segunda etapa de queda.
e provavelmente nós estamos bem no início dessa segunda etapa de queda. Tá? Aonde eu vou ter meu gatilho operacional? Meu gatilho operacional está aqui, ó. O meu high-low. Por enquanto, ele está bem afastado da cotação de agora. Tá? Mas o que pode trazer, né, um pouco mais de volatilidade agora no curto prazo e tal. Só que eu não consigo identificar mais uma grande assimetria. Eu acho que não vale a pena estar posicionado assim, montar a posição agora. Quem está posicionado, ok, usa o high-low como critério de referência, né? Pode ser que esteja um pouquinho chateado, porque a cotação ela já teve, né, num patamar bem mais alto, né? A GGBR chegou a cair 24% nessa correção. Da máxima que a gente já teve, está 13% abaixo. Então gera um desconforto por parte dos investidores, né? E faz parte. Tá? Não dá para ficar mega chateado com isso ou descontente. Né? Tem que entender onde tu está dentro do ciclo e quais são os riscos em manter posição ou sair fora da posição. Então é importante, né? É importante a gente ter essa clareza de raciocínio, é importante a gente conseguir desenvolver esse olhar, que é para tomar boas decisões ao longo do tempo. Tá bom? Próximo ativo, Victor Novaes pedindo Movida. Olhar aqui Movida, o olhar em Movida. Né? Eu tô achando interessante, eu acho que Movida logo vai ter uma janela de novo para ir para cima. Tá? Deixa eu continuar aqui no diário, continuar aqui no tempo gráfico diário. Um rally interessante Movida seria de retornar, ó, para R$ 24,00, tá? Seria um rally interessante aqui. Por hora, está no 50%, vai até 70, 20,90, 20,90 e depois R$ 24,00, tá? Na minha opinião, para 20,90 não compensa. Tá? Acho que tu se expor para pegar esse tipo de movimento, tu vai ter que colocar um capital um pouco maior na operação, né? E pô, o gatilho está fechando acima de 19,20. Então não tem uma vantagem em tomar esse risco. Né? Tu não tem aqui uma vantagem nesse momento. Agora, para ir para R$ 24,00, eu acho que aí a gente consegue distorcer um pouquinho e ter uma vantagem em se posicionar, né? Fechando acima de 19,20. Tá bom? Então esse é o meu olhar aqui dentro dessa janela de possibilidade aqui em Movida, tá bom? A Nani Batirola pedindo Magazine Luiza e VEG. Vamos lá, Magazine Luiza e VEG, escolhe uma das duas, né? Eu vou olhar Magazine Luiza, eu comentei hoje de manhã na BMC que fazia horas que o pessoal não estava pedindo mais Magazine Luiza, né? E talvez tenha perdido o encantamento, né? Tenha perdido o encantamento, porque quando a gente olha no passado, poucos foram os momentos que ela ficou tanto tempo lateralizada como agora, certo? E ao meu ver, ó, a gente está na segunda etapa de correção, tá? E eu gostaria de olhar a Magazine Luiza lá na região de R$20, R$19,80, R$20, para lá que eu gostaria de olhar a Magazine Luiza e procurar um novo ponto de entrada, tá? Por hora, não tem o que fazer, certo? Por hora é esperar, tá? Magazine Luiza. Agora a VEG, não vou deixar porque eu sei que tem outras pessoas que pediram VEG caindo bastante, né? Normal, tá? Quando a gente olhava aqui o ciclo, ó, quando a gente olhava o ciclo, e assim, o pessoal duvida disso, tá? O pessoal não entende muito bem da questão dos ciclos. Quando a gente olha o ciclo, o nível de preço que VEG alcançou, ela chegou aqui em 2,618, ó, que é o máximo da expansão. Então, o que poderia se ter aqui, né, em cima de um exagero de tendência, seria, obviamente, né, continuar e ir lá para 122, tá? R$100,06 e tal, mas a gente tem aqui um exagero já da tendência, já está muito puxado, muito esticado. Seria puxar mais ainda o elástico, tá? Então, eu sinto que falta uma etapa de correção um pouco mais longa de VEG, tá? Passar por um processo mais intenso de correção. Nós tivemos esse processo aqui, onde terminou o rally de alta, né, com outra estrutura em ABCD também para cima, e agora tem que esperar, vamos ficar aqui acompanhando, tá? Tomara que fique claro aqui uma correção
né, intensa, que não seja uma correção curtinha, que seja uma correção um pouco mais intensa, para abrir um pouco mais o mercado e nos dar uma possibilidade para medir, né, as assimetrias positivas para cima novamente. Tá? Mas o que VEG fez aqui nesse candle de hoje, né, tá fazendo no dia de hoje, é devolver, né, o gap que se teve e retornar aqui para os preços de segunda-feira. Tá bom? Dando sequência aqui. O Edson Yoshida pedindo Sanepar. Sanepar aqui. Bom, o meu comentário de Sanepar, a gente precisava ter visto Sanepar reagir nesse patamar de 22,19. Eu já venho comentando, né, nos últimos programas de geometria que ela não reagindo desse patamar de preço me deixa bem preocupado, tá? Bem preocupado, porque a sequência da queda é para ela voltar para cá, ó, 17,45. Tá? R$ 17,45 é o nível que eu imagino que Sanepar possa vir alcançar, tá bom? Sequência aqui. Vamos analisar a Fleury. Fleury, ela perdeu a chance de subir, tá? Eu gostaria de olhar a Fleury retornando para esse patamar de 24,45, tá? Se tiver uma oportunidade de voltar a 24,45, eu sinto que a gente volta a ter uma simetria interessante em Fleury, tá? Então preciso primeiro ver ela ter mais uma etapa de queda, chegar ali na região de 24,45 e aí sim eu vou ficar um pouco mais satisfeito com essa questão de Fleury, tá bom? Pessoal aí falando que Débora é linda, maravilhosa, inteligente. Pessoal enchendo de elogio para a turma aqui, hein? Tem algum elogio para o Guga aí? Transmissão Paulista. Ó, Transmissão Paulista. O que nós tivemos aqui em Transmissão Paulista, né? Também, olha só onde estava a minha projeção. Minha projeção de Transmissão Paulista era que pudesse chegar a 28,60. Tá? E aí, a partir daqui, começou um processo de ajuste. Começou um processo de correção. Processo de ajuste, correção esse, que, olha só que interessante. Primeira etapa, 25%. Segunda etapa aqui em 50%. Tá? Então, a reação em Transmissão Paulista aqui está muito interessante. Certo? O que vai acontecer agora? E digo vai porque é o que tem condições de vir a fazer. A gente vai acompanhar com a Transmissão Paulista para ver se não faz uma nova situação de ponto C aqui intermediário, para que a gente possa projetar novos níveis para se buscar pontos de compra. Por enquanto está no movimento intermediário. Tá? Eu acho que a gente entra agora num processo de ajuste, um processo de correção, para depois termos a nossa retomada de alta. Tá? Então a gente tem que ficar muito atento, esperar esse ponto aqui, essa movimentação em Transmissão Paulista. Provavelmente hoje já está começando, né? Está com um dia negativo, quase perdendo as mínimas, chegou a quase perder as mínimas de ontem. Tá? Então deve iniciar esse processo todo de correção, esse processo todo de ajuste, para depois nós irmos para cima. Temos que chegar a 400 pessoas. Então, aqui está a minha visão aqui para a Transmissão Paulista. Dando sequência, Sul América já vimos. Vamos olhar aqui, Engie. Engie também passando por um processo de ajuste, não conseguiu se desenvolver, onde eu imaginava que teríamos como objetivo. Aumentou bastante a volatilidade de Engie, né? Bastante mesmo. Então, o que vai acontecer, né? Provavelmente o que vai acontecer é ela vir terminar a sua estrutura de correção aqui em 40,90, tá? Então são dois números que nós temos que olhar para a Engie, 40,90 e 37,35. São os dois números que eu tenho que olhar e quando o mercado chegar nesses patamares de preço, ficar acompanhando o nosso gatilho operacional do Hello, que está lá em cima, né? Ela inverteu, ó. Ela inverteu no dia... Ela inverteu aqui no dia 18 de fevereiro no nível de R$ 44,40. E depois acelerou essa queda, já caindo quase 6%. Deu mais um dia para poder sair, o pessoal sair, depois acelerou o movimento de baixa. Né? Assim, se a gente não tem estratégia, se a gente não tem critérios bem claros, bem definidos para tomar decisão,
é muito perigoso, né, a gente simplesmente estar posicionado no mercado, porque pode ser que a gente esteja numa janela que a gente precisa resgatar o nosso capital e não conseguir. A gente não pode esquecer que nós somos seres humanos, somos pessoas físicas e temos a nossa necessidade de uso do nosso recurso financeiro ao longo do tempo. Então isso tem que estar bem claro para nós, para a gente poder tomar boas decisões de investimento na hora de escolher as nossas ações para fazer a troca, né, do direito de usar o dinheiro no curto prazo versus o direito de ter um crescimento do capital no médio e longo prazo. Tá bom? Vamos lá, dando sequência aqui. Copasa. Fez as suas 2 etapas aqui de correção. Deixa eu medir para ver aonde nós estamos de fato, porque ela está apontando ainda para baixo, né? O meu indicador ainda está apontando para baixo. Tivemos aqui um aumento muito forte da volatilidade, não satisfez ainda o fechamento da estrutura. Para mim faz sentido que a gente, né, olhe novamente para a Copasa quando ela for lá para o nível de R$14 e 10 centavos, mais ou menos. Então eu imagino que a gente tem mais uma etapa de correção, mais uma etapa de queda em Copasa, antes de ver, de fato, né, uma oportunidade boa para se comprar. E aí depois a sequência para apontar para R$23,50 em Copasa. Tá? Então a gente está aqui meio que estruturando a condição interessante que antecede o início de uma nova tendência. Então está quase pronto, tá? É uma questão de tempo. Falta um pouquinho de tempo ainda, mas vai se desenvolver, né? O mercado ele ainda vai se desenvolver um pouco mais antes de dar o gatilho operacional. De fato, né? Um gatilho interessante, vantajoso. Tá? Sequência aqui. Olhar JHSF, outra empresa polêmica e que os influenciadores amavam, né? Depois não amam mais tanto, mas é uma empresa interessante aí do mercado, tá? Vimos uma deterioração de preço muito forte, muito violenta. O que eu enxergo é uma etapa só de correção. Eu acho que a gente está no meio da segunda etapa de correção, tá? E aí essa segunda etapa de correção tem alguns níveis que possa vir a alcançar, tá? E o melhor dos mundos mesmo, o melhor das condições seria voltar ali para R$6, tá? Eu acho que ali na região de R$6 eu me sinto mais tranquilo em buscar um ponto de compra, certo? Eu me sinto mais confortável em procurar um ponto de compra. Por hora, continuo deixando corrigir, tá? Infelizmente, gente, acaba que este ano, né, quem está acompanhando o programa Geometria de forma assídua, né, todas as semanas vindo aqui para o programa, já deve ter percebido que eu venho com uma narrativa muito de correção ao longo desse ano. No final do ano passado eu vinha com uma narrativa muito forte de alta, né? E aí chegou um patamar que o preço já estava trabalhando já acima dos 120 mil pontos. Comecei a falar, olha, já não compensa mais, você não tem mais uma relação de risco-retorno interessante para tomar posição aqui agora. E a gente tem que ter essa capacidade, né, de ir discernindo. Às vezes eu acho até que eu estou sendo um pouco repetitivo, mas apesar de ter uma visão assim, essa visão mais dinâmica do mercado e uma vontade, né, maior de negociar os movimentos de curto prazo, que possam durar a semana ou possa durar alguns meses, né? Não é aquela posição para 10 anos, para 5 anos, para 3 anos, né? Aquela posição pontual, é aquela distorção, é aquele momento, né, do mercado, é aquele momento da bolsa, é o que tem de interessante para se fazer, e tem horas que a gente tem que dizer não mesmo, tem que falar, olha, não compensa a relação de risco-retorno, o contexto, né, não fecha, não tem uma narrativa que encaixe, e aí a gente tem que esperar mesmo, e aí tem que ter a liquidez disponível para o momento certo. Também não adianta sair pulando para outro produto financeiro, ou já que não tem aqui, vou lá. Não dá para ser assim, né? A gente tem que ter bastante disciplina no nosso processo, tá? E tem que ter paciência. Eu digo que a gente tem que ter 3 coisas, né? Princípios claros, processos definidos, né? E por fim, paciência. A gente tem que ter uma paciência que a gente só desenvolve com experiência. Já falamos aqui de VEG. Tá? Posso até voltar aqui em VEG? Já que estão falando tanto de VEG, eu acho que eu falei pouco de VEG, né? A gente está num processo de correção, bom, enfim, já tinha fechado ali o ciclo, né? Mas também o que seria interessante que corrigisse, né? Para onde seria interessante ver VEG vindo? Bom,
Nós estamos aqui em 70,7, então imagino que a primeira correção seria voltar para 63,75, certo? E vou ficar por aqui, não vou falar um número mais gritante que possa vir a chegar, mas existe uma condição de ter uma correção ainda mais alta. Mas 63,55 já me agrada e me agrada muito, tá bom? Via varejo, essa aqui judiou de mim no seguinte sentido, tá? Eu estava muito esperançoso que a gente pudesse ter um gatilho operacional nessa região aqui, e não teve. Caiu. Aí eu achei que poderia estar marcando uma outra situação de ponto B, não marcou, continuou caindo. Tá? Então, assim, o que nós precisamos ver em via varejo primeiro? Eu preciso que ela tenha uma resposta positiva e se mantenha. Tá? E se mantenha. Coisa que ela não conseguiu fazer durante todo esse processo de queda. Desde quando eu comecei aqui na BMC, venho falando, venho olhando, venho monitorando, né? Poxa, estava com uma baita de uma esperança em via varejo, não conseguiu se desenvolver aqui, estava com uma baita esperança mesmo positiva em via varejo, não conseguiu se desenvolver, me trouxe um stop pequeno e desde então nós não tivemos aqui algo muito interessante. Ela chegou, né, no nosso pior cenário, está na região do nosso pior cenário e a partir dessa região aqui de pior cenário eu preciso de uma reação positiva. Né? Só que aí tem essa questão do contexto e do momento da bolsa. Né? Então, corre o risco desse meu cenário ele não mostrar aqui um ponto de melhora, e não havendo um ponto de melhora, eu já tenho que começar a me preparar também para uma situação de via varejo vindo para um degrau mais abaixo. E um degrau mais abaixo de via varejo, depois, poxa, ele machuca bastante. Né? Seria voltar aqui para 9,35. Então tem que ficar bem atento. Tá? Eu estou um pouco, vamos lá, né? Esperando que tenha aí uma reação, porque a força potencial, se não acontecer aqui, vai acontecer lá embaixo, não tem problema nenhum, até porque a condição, daqui a pouco o preço não se desenvolve nesse patamar de preço, mas num preço mais abaixo possa ser uma boa vantagem e o preço pode se desenvolver daquele patamar mais abaixo. Tem que acompanhar, né? A gente vai acompanhando, vai monitorando, mas tem que, essa tem que estar aqui sempre no nosso radar, a gente tem que estar sempre fazendo uma atualização dela. Beleza? IVVB11, BIF a gente já viu, né, que é a Minerva. Para quem não conhece, IVVB, né, é o S&P 500, né, sendo negociado, tá, é um ETF do S&P 500. E a minha análise, né, de possibilidade de alta é para ir lá para a região de R$245. Tá? Acho que não tem mais uma simetria para tomar posição agora, mas tu tem o bônus, né? Tem o bônus para quem já está posicionado. Então, continua apontando para cima, aqui olhando o nosso diário, tá? Tá num patamar aqui de uma estrutura de final de ciclo, então já entra numa região mais chata mesmo para ganhar avanço, né? Para avançar o preço aqui, para ganhar avanço, ou seja, continuar subindo, né? Mas tá indo, tá? Por enquanto ainda tá em condições aqui de alta, condições de compra ainda. Certo? O Sérgio, a Marisa perguntou sobre VVB, o Sérgio pediu aqui sobre BBSE. Brasil Seguridade. Está aqui fechando o nosso, quer dizer, tem condições de estar fechando o nosso ciclo de baixa. 38.2, 61.8, né, fazendo o nosso M, nossa condição de M aqui. Tá, nossa condição de M. A partir daqui precisamos também essa resposta positiva do mercado. Tem alguns ativos que estão mais antecipados. Né, quando a gente olha até mesmo para o Ibovespa nos 60 minutos, a gente tem aqui uma sensação de que o mercado está um pouquinho mais antecipado nessa questão de ter uma resposta positiva e depois negativa. Brasil Seguridade está apontando, está marcando para baixo ainda. Tá? Não teve uma resposta positiva, tem que esperar. Se a gente for olhar, o mercado está chegando em patamares onde tem condições de estar fechando o ciclo. Tá? Que seriam patamares de preço de uma estrutura de correção, né, alguns ativos. Então, acaba ficando interessante, né, para poder ver se vai ter aquela reação positiva, uma resposta positiva do mercado, ou a gente vai ver o mercado vir para um degrau mais abaixo do patamar que a gente está agora. Tá? Então a gente tem que ir acompanhando, tem que ir monitorando. Certo?
Francisco Mendonça, qual a sua ação preferida para o setor de saúde para seguir uns 5 anos? Poxa, Francisco, isso aí tu vai ter que fazer essa pergunta para o Marco Saravalli, tá? Eu, de certa forma, eu não tenho nenhuma posição que dure há tanto tempo. Tá? As minhas posições, para dizer que não tenho, mas aí em mercado alternativo, né, como Venture Capital, meu dinheiro para 5, 6 anos, a bolsa eu utilizo para me aproveitar dos momentos do mercado. Certo? Então, movimentos assim que demoram mais tempo, eu prefiro estar acompanhando e entendendo essa transformação dos negócios em si, para poder também ter uma possibilidade de crescimento, e aí num mercado não regulado, né, que é o mercado de Venture Capital. Né? Então, eu vou muito mais para esse, ou para investimentos em ETFs, em mercados como um todo, né? Então, eu não vou para o ativo específico para 4, 5 anos, e sim para setores. Agora, os ativos eu utilizo, né, em ações específicas, eu utilizo para negociar janelas de oportunidades, né, que é com a parte do meu capital de crescimento, tá bom? Mas o Marco Saravalli com certeza vai saber te explicar e com uma maestria, né, maravilhosa. Dando sequência aqui, Lojas Renner. Estudamos hoje de manhã Lojas Renner, foi um dos ativos solicitados na BMC News. Para mim, fecha o ciclo de baixa aqui na região de 35,60. Tá? Então, estou esperando que ela chegue aqui a 35,60 e ali se mantenha. Minha esperança é que ela não vá buscar a região mais baixa, que é 29,35. Tá? Então, espero uma reação positiva ali em 35,60. Tá bom? Charles Martins, Guga, por gentileza, analisar a Azul. Azul. Bom, Azul, tá? Gente, a Azul ela está aqui bem no patamar da estrutura de correção, tá? Que é 61, no nível de 61,8. Ela teve uma única etapa de queda aqui, tá? Fez um W novamente, característica lateral, e está trabalhando aqui acima do nível de 88,6 dessa perna aqui de referência. Então, assim, ela tem fôlego, tá? Para mim, a Azul, ela tem fôlego para chegar no máximo aqui a 50,50. Tá? Ela não está aqui no fôlego aqui para ir para R$70, 69,50 agora. Tá? Ela, para pegar o fôlego e ir para o patamar lá de cima, nós teremos mais uma etapa de queda em algum momento. Tá? Então, se tiver essa etapa de queda agora, melhor. Né? Você vai conseguir estar mais próximo, né, dessa mudança de patamar do preço depois. Mas eu vou me sentir mais confortável quando a gente tiver essa segunda etapa de correção para tomar risco novamente. Tá? Então é isso que eu estou acompanhando, certo? Essa aqui é a etapa da região de 1,13, mas a região de 1,68, que seria uma estrutura de expansão, e acho que em algum momento a gente vai chegar para esse patamar, é lá em R$ 94,75. Tá bom? Sequência aqui. Melnick. Puxa, Melnick aqui, muito pouca liquidez, muito pouca negociação até agora. Tá? Olhando para um gráfico de 60 minutos, tá? Eu consigo traduzir o que está acontecendo. Tá? Então, o Melnick aqui, nós tivemos aqui uma última movimentação de baixa que, ao meu ver, já se encerrou. Perdão. Ó. Tá? Então, aqui eu tive minha movimentação aqui de baixa. Ó, que já se encerrou, aqui com a projeção de 1,68 da perna AB, tá? Então tem aqui um ABCD. Como não é um AB igual a CD, né? Ela fez 1,618, eu vou usar essa última perna como referência, ponto intermediário aqui em 50%, e aí acredito que você tem né, estrategicamente, como objetivo 7,30 e 7,60. Tá? Como objetivo aqui para uma possível alta de curto prazo que compense seria 7,30, 7,60. Tá bom?
Celso Bianchini, achei aqui. Você poderia comentar sobre Sabesp? Olha, que nem Sanepar, né? Perdeu a nossa região ali de... Deixa eu atualizar aqui toda a minha análise. Aqui é 50%. Ah, não, ó. Aqui foi 50%. Estamos aqui olhando 70,7% e depois 88,6%. Não, tá bom. Sabesp, tá? Nós estamos com essa estrutura aqui. Então, infelizmente, né, a gente precisa o quê? Que ela afaste desse patamar de preço, que mostre que de fato a gente tem aqui condições de compra, tá? Afaste desse patamar de preço, tenha mais uma etapa de correção, ou seja, que enrole mais um tempo nessa região entre 41,60 e 38,30, então acho que a gente vai ficar navegando, isso dá ali quase que 8% para cima, 8% para baixo, ficar um pouco mais de tempo nessa condição, para depois sim a gente ter um critério claro para onde a gente pode ver Sabesp se desenvolvendo para cima novamente, tá bom? Deixa eu me achar aqui. Marco segurando água para sexta-feira. Deixa eu olhar aqui. O Reinaldo. Oh, o Reinaldo apareceu. SLC. 60 minutos. Reinaldo, SLC, tá? Ao meu ver, a gente está... Opa. Né, numa condição de uma perna ceder, tá? Eu quero que tenha mais que acelere essa condição de queda um pouco mais. Né? Eu estou esperando aqui que a gente tenha uma aceleração da queda um pouco mais intensa, pelo menos até R$39, tá? Acho que R$39 já é um bom número para começar a ter uma situação de reação. Então, se voltar a R$39 e der um gatilho de compra novamente, acho que vale a pena. Caso contrário, né, pegar um patamar um pouco mais abaixo, tá bom? Ó, o que eu enxergo aqui na par de 3, tá? Eu enxergo que não está terminado ainda todo o ciclo aqui de baixa, tá? Eu acho que ele tinha uma condição muito boa para poder subir, não conseguiu se desenvolver, tá? Não conseguiu se desenvolver e eu gostaria de olhar lá na região de 18,25, tá? Então lá na região de 18,25 a gente começa a olhar novamente aqui para a par de 3, tá bom? Cielo, gente, eu falava para o pessoal, né, que Cielo perdeu a chance de ter subido aqui, ó, certo? Para mim, Cielo perdeu a chance de ter subido aqui atrás, tá? Agora a gente tem que esperar um pouco mais, tá? Falta se desenvolver, falta terminar agora todo o ciclo de baixa novo, uma vez que ela não conseguiu se desenvolver para cima. Esperar todo esse ciclo terminar, quando terminar esse ciclo a gente volta a procurar compra. Tá? Mas por enquanto, por hora, Cielo esperar terminar o ciclo. Tá? Ela perdeu a chance ali atrás, que foi no final do ano, final de dezembro de 2020, início de 2021. Tá bom? Boa tarde pessoal de Juazeiro do Norte. Prio 3. Bom, primeiro assim, desde o ano passado eu falava muito do petróleo, né, que a gente poderia chegar aos 60, 65 dólares o barril. Eu acho que o próximo rally do petróleo é para 100 dólares, tá? Só que a gente está no nível da estrutura lateral. Eu acho que a gente tem uma chance de ganho um pouco mais de volatilidade, ter um processo de ajuste, de correção do petróleo agora no curto prazo, e isso obviamente vai impactar no preço.
né, e impactando no preço, né, vai ter aqui um processo de correção dos ativos que já estão em patamares de estruturas de expansão. Tá? Então acho que a gente não tem mais, a turma que surfou toda a alta de PRIO, né, nota aqui, ó, nós já estamos no patamar, ó, onde ela chegou, em 2.0. Depois o que tem? 2.68. Tá? Então a gente já está nesses patamares aqui bem esticado, bem puxado aqui de PRIO. Tá? Qualquer estímulo um pouquinho negativo, a gente vai ver uma correção um pouco acentuada. Tá? Por quê? Por causa do patamar, a condição que a gente está agora em relação ao ano passado. Olha só, já está 70% acima. Quando a gente pega aqui toda essa alta que nós tivemos nesse rally, 800%. Tá? Então, assim, as coisas elas não são infinitas, elas não são eternas. Né? Então, a gente tem que ter, de certa forma, um entendimento e aceitar, né, a condição de risco-retorno que tem em um determinado momento. E, ao meu ver, o que a gente tem de condição aqui de risco-retorno nesse determinado momento é esse aí. Tá? Olha, a Neogrid também é outra que a gente tem pouca base de cotação. Tá? Se eu for usar o critério de 60 minutos, ela me deu zerada hoje, né, para sair fora da posição. Eu acho que a gente tem espaço para poder ir até 10,75. Tá? Ela está me dando zerada de posição logo após. Nem chegou a fechar o ABCD. Não chegou a fechar o ABCD ainda não. Tá? Mas, vamos lá, atualizando o preço. Olhar para 10,45, tá? Até 10,45 eu acho que tem ainda upside. Só que por hora, nos 60 minutos, o critério que dá para utilizar está me indicando aqui saída de posição no fechamento das 15 horas. Né? Nas 15 horas exata, o mercado marcou aqui zerada de posição e está passando por um processo de correção. Tá legal? São Martinho. Lembro quando essa empresa abriu capital na bolsa. San Martinho. Ó. Gente, ela não conseguiu chegar ainda no nível de estrutura de expansão. Tá? Deixa eu entrar no gráfico diário. Ela vem me apontando para baixo desde terça-feira, o fechamento de terça-feira, tá? Em 33,40. Está corrigindo, certo? Eu por hora fora de posição, pouca assimetria ela estava tendo, tá? Eu acho que tinha espaço para ir até 38,90, ainda tem espaço, né? Se a gente tiver correções um pouco mais fortes, abre oportunidade para procurar estratégias nos 60 minutos, enfim, né, em tempos gráficos menores, tá? Mas por hora o que eu estou vendo é correção, né? Zerar a posição, como boa parte do mercado está mostrando, né? Zerar a posição, deixar corrigir para depois buscar um novo ponto de entrada, tá bom? Por que B3 está em queda muito acentuada agora? Bom, uma das coisas que eu comento é que, na verdade, né, eu imagino que a gente vai ter aí uma nova, não uma nova bolsa, mas um novo sistema. Né? Porque, poxa, entra aí a tecnologia do blockchain e tudo mais, eu não vejo B3 saindo muito bem num ambiente como esse. Tá? E, na verdade, o que acontece? Né? Você tinha aqui uma etapa só de correção, você tinha aqui uma etapa só de queda, tá? Isso traz fragilidade no processo. Tivemos aqui a nossa etapa de alta, ok? E agora a gente está vindo aqui para trabalhar para a segunda etapa de baixa. Tá? E essa segunda etapa de baixa ou pode de fato ser um movimento mais intenso, fazendo um M, ou pode micar, né, para que monte aqui a nossa região de ponto C, uma vez que fez 50%, 70,7, que é exatamente onde está, né, onde fez as mínimas, para aí a gente olhar e ir para 79. Então, o que dá para fazer estrategicamente? Tendo um gatilho operacional, se você acredita na tese da B3, né, ter um rally depois para R$ 79,95, né, R$ 80 aí. Tá legal?
Simpar. Gente, Simpar, tá? Simpar. Eu tô no nível da estrutura de final de ciclo, tá? É um nível perigoso, tá? Por hora, tá apontando para baixo para mim, desde o nível que fechou no dia... Olha aqui. No dia 19 de fevereiro, tá? Então, desde o dia 19 está apontando para baixo. E o upside que eu tenho numa futura compra é para ir... Deixa eu voltar para o diário aqui. Para R$ 53,40. Tá? Então, acho que quando der um gatilho operacional novamente, tu tem que mirar com R$ 53,40. Tá bom? Nada mais do que isso. Beleza? Minerva já olhei, turma, vou ter que pular, desculpa. O Eudi está pedindo aqui para verificar Petro 4. Olhando o Petro 4, sofrendo as correções que a gente vinha conversando. O nível que eu estou imaginando que possa chegar é 23,15, tá? Vamos ver se ela consegue se segurar aqui em 23,15. Começa a reagir. Detalhe, tem uma etapa só de queda. Tá, o bom seria se a gente conseguisse identificar e enxergar duas etapas de queda, então vamos ficar de olho, vamos ficar acompanhando. Tá? Havendo duas etapas de queda, é o melhor dos mundos para se procurar a compra. Tá? Mas Petrobras está ajustando, estou acompanhando aqui o gráfico de 60 minutos, para poder pegar todos os ruídos do mercado aí, olhando para a questão de curto prazo. Tá bom? Dando sequência aqui. O que houve com a bolsa? Ruínas? Não é ruínas. Está ajustando aí. Sequência. Botei aqui um atualizar e correu o chat. Desculpa, gente. As letrinhas são bem pequenininhas e acaba que eu olho para frente, né, tem um horizonte longo, olho para baixo. Estou meio caolho desse olho aqui hoje, então desculpa se às vezes parece que eu estou um pouco mais quieto, né, parece que caiu um pouquinho a energia. Não, é que eu estou tentando ler de fato as letrinhas mesmo, desculpa. Dando sequência aqui... Ercílio, boa tarde, parabéns pelo trabalho de vocês na BMC. Poderia analisar Home? Claro. Indústrias Home. Olha... minha sugestão, tá? Morreu a simetria. Tá lá em 2,68. Tá? Então, assim, eu não vejo mais justificativa para um upside de curto prazo. Tá? Então, assim, pode ser que suba, pode ser que eu não esteja vendo alguma outra situação maior, pode. Mas, né, ao meu ver, atingiu meu objetivo máximo. Tá? Se quiser manter posição, o stop está ali em R$24, né? Fechando ali abaixo do high low, 23,96, tu tem um stop, tá bom? Mas, ao meu ver, né, encerra a posição, tá? Cristiano Oliveira, JHSF, já vimos. SG. Springs. Olha, está tentando já há um bom tempo deixar para trás, né, toda a janela de correção, né? É típico de corrigindo no tempo. Tá? Acelerando, se por acaso vier acelerar a queda, tá? Porque se teve a janela de alta aqui, não se desenvolveu, tá? Duas etapas de correção, está querendo inverter. Mas não conseguindo inverter, nós vamos ver ela voltar para 5,20, tá? Então fica bem atento aí, segue a estratégia do hello, certo? E para cima, o que nós temos para cima é ir para R$10,70, tá? Esse é o meu cenário, essa é a minha observação aí em relação a Springs. Bora lá,
Maria José pedindo BRF. BRF eu gosto, tá? A gente teve aqui 2 etapas de baixa, subiu, 2 etapas de novo, bem clarinho, né? Bem transparente, bem suave. Próximo rally, 29,80, 34,40, tá? Ambos os dois, para mim, tem total chance de chegar. E depois, sendo muito otimista, 53. Tá bom? O Fábio pedindo CESP, a gente olhou CESP 3, tá pedindo CESP 6, né? Olha, Fábio, corrigindo, segunda etapa de queda, espaço para vir para um degrau abaixo, bem mais abaixo, tá? Bem mais abaixo mesmo. Quem sabe voltar até para 23,90, tá? Vamos ficar atentos aí, precisamos que ela comece a reagir agora no curto prazo. Tá legal? Helder falando, parabéns pelo trabalho, Guga, é sempre em frente. Bora pra frente. Cogna, gente. Olha, tá acontecendo o que eu temia. Não consegue reagir. Não tem fôlego. Por isso que tu tem que ter estratégia, tá? As coisas se deteriorando, Cogna R$ 3,20. Muita atenção, muito perigo. Por isso que assim, todos esses movimentos que fica muita baguncinha. Bolsa de valores é um lugar maravilhoso para fazer muito dinheiro, mas é extremamente perigoso para o malandro, né? A terra do malandro não rola. É muito difícil, muito perigoso. Tá? Tem que tomar muita atenção. E aí, espaço para ir para R$ 3,20. Tá legal? Taurus está formando bandeira ou está dando bandeira? Olha, eu não enxergo assimetria em Taurus, tá? Eu vejo que tem um espaço para ter mais uma janela de correção interessante, tá? Me assusta um pouco esse movimento de 2 dias muito intenso aqui de alta e o mercado já meio querendo se devolver. Então, segue a estratégia, enquanto estiver acima do high low mantém, mas havendo uma inversão aqui, zera a posição, tá? Zera a posição e toma cuidado. Porque a correção e a pancadinha pode ser boa, mesmo que os fundamentos sejam maravilhosos, segundo nosso grande Marco Seravalli. E por fim, pessoal, a Aeres. Para nós encerrarmos aqui, o Guga está de bico seco. Vocês viram que eles ficaram com medo de trazer a minha água sagrada, né? Isso é sacanagem, isso é bullying ao vivo. Bullying com Guguinha. Bom, o que eu vejo, tá? Não consigo analisar num tempo gráfico maior, olhando para o diário, não consigo ter base de dados suficientes, tá? Sendo bem otimista aqui em Aeres, nós tivemos aqui 70,7, 88,6, então é uma estrutura encerrada. Próximo nível, se for para cima, R$ 13,20. Tá bom? Então, ficar atentos aqui, havendo novo gatilho, R$ 13,20. Tá bom? É isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que refletir, é isso que nós temos que fazer. Tá legal? Bom, pessoal, quero agradecer a presença de vocês hoje, durante toda a programação da BMC, que começou às 9h45 da manhã. Tenho a honra de estar encerrando o programa do dia de hoje, nosso dia 25 de fevereiro de 2021. Está passando rápido, a gente tem que aproveitar, ter tranquilidade, ter calma, porque as janelas de oportunidade do mercado elas vão aparecer, obviamente, e quando elas surgem, a gente pode fazer o que eu chamo, né, no meu universo de percepção, como barba, cabelo e o bigode, né? A gente pode fazer o serviço completo quando essas janelas de oportunidade de fato aconteçam. Então, muito obrigado por terem participado do programa Geometria, também aqui comigo até esse horário. E quinta-feira que vem eu estarei de volta aqui no programa da BMC, no programa Geometria. E amanhã, a partir das 9h45 da manhã, Paula, Marco, Débora e todo o time vão estar esperando vocês para mais uma programação, para mais uma sexta-feira aqui na BMC. Um grande abraço e até mais.